Olá, boa tarde, tudo bem com você? Meu nome é Marcos, sou estudante de filosofia e hoje eu quero tratar de um assunto muito importante com você. Você está presente no canal Segunda Navegação e neste canal nós vamos estudar, aprender, navegar juntos nos maiores temas da filosofia e nos maiores clássicos que a filosofia tem para nos apresentar. Hoje nós vamos estudar sobre um assunto muito importante, tratado por um grande filósofo do século XVIII, Kant. Nós vamos aprender hoje sobre o que ele sabia e o que ele entendia por esclarecimento. Nós vamos entender hoje sobre um artigo que ele próprio escreveu em resposta a uma pergunta. O que é esclarecimento? O que é esclarecimento? Para Kant, o que era o iluminismo? O que era este novo movimento? Para Kant, o esclarecimento é aquele que consegue usar a própria razão, o uso próprio da razão. Eu uso a minha razão em busca de algo, a minha própria razão, sem ser tutoriado por alguém. Kant ele fala sobre alguns temas importantes. Nesse vídeo nós vamos aprender o que é menoridade, o que é maioridade, o sapere aude, a importância do sapere aude para o filosofar. E será que nós vivemos numa época esclarecida? Para iniciar esse vídeo, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Como que você sabe que o que você sabe é verdade? Será que o que você sabe é realmente a verdade? De quem você aprendeu o que você sabe? Aquele que te ensinou tinha acesso à verdade? Será que ele tinha condição para lhe ensinar o que você sabe? Então Kant ele vai tratar desses assuntos muito importantes. A menoridade, primeiramente nós vamos tratar sobre isso. A menoridade é a condição do ser humano enquanto ele é um eterno aprendiz. Você aprende, 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 sempre recebendo de outro, nunca questionando o outro que te ensina. Você recebe o objeto que o sujeito lhe apresenta sem saber se aquele sujeito ele tem a capacidade de realmente te apresentar aquele objeto, no caso, o conhecimento. Será que o sujeito que te apresenta o conhecimento, ele conhece? Ou será que você apenas recebe como um receptor sem crítica alguma? Será que o seu ouvido recebe todas as palavras e vem para o seu coração, vem para a sua mente, para a sede dos pensamentos, e você aguarda ali, sem nem ao menos questionar aquilo que lhe está vindo? Kant ele fala da importância de você ter como o paladar tem. Você deveria ter no ouvido aquela sensibilidade de provar os alimentos. Para excluir aquilo que é danoso para o espírito, que é danoso para a mente, para o conhecimento, que é danoso para este pensar filosófico. E você excluir isso. Ou será que você perdeu a sensibilidade pelo seu comodismo e recebe tudo o que te ensina? Então a menoridade, segundo Kant, é esta estadia nossa no lugar de sempre receber o conhecimento e nunca pensar sozinho. E sempre ser tutoriado por alguém. Fazemos o que nos dizem para fazer. Pensamos o que nos dizem para pensar. Falamos o que nos falaram. E assim somos uns repetidores de ideias permanentes. Nunca conseguimos ser diferentes, nunca conseguimos pensar de forma diferente. Sempre somos aquele barro que sempre nos molda. Não conseguimos ter ideias próprias, não conseguimos pensar sozinhos. Este é o estado de menoridade. E quantas pessoas se encontram nesse estado de menoridade? Kant ele fala sobre isso, tem várias pessoas nesse estado de menoridade. Até mesmo nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, tem um texto em Hebreus, que está presente em Hebreus 5,12, está escrito: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém para que vos ensine. Até no âmbito religioso, as pessoas permanecem naquele momento onde recebem tudo, mas não aprendem nada. Eles nunca aprendem a andar com as próprias pernas, precisam de tutores. Eles não têm coragem de crescer. E como o texto aqui salienta, eles sempre precisam ser alimentados com leite, porque eles nunca estão prontos para comer comida sólida. Eles precisam ser sempre guiados. E Kant vai falar que esta menoridade, este estado de alguém que só recebe, mas nunca consegue ir além sozinho, que não consegue caminhar ainda, a pessoa ela está naquela condição
por sua própria culpa. Ele é responsável por ser aquilo que é. Uma pessoa que se encontra no estado de menoridade é por sua própria conta, por sua própria responsabilidade. Ele está ali por covardia, por comodismo e por preguiça. Segundo Kant, são as 3 causas fundamentais da menoridade: preguiça, comodismo e covardia. A ausência de coragem faz com que ele permaneça num estado de menoridade. E este estado de menoridade faz com que ele veja o mundo de acordo com o que as pessoas fazem com que eles vejam o mundo. Um óculos que colocam em seus olhos, e você sempre tem esse óculos na sua mente. Você nunca tem coragem de tirar aquele óculos para ver além, ver por conta própria. Você sempre vê de acordo com o que o outro coloca na sua mente. Ah, não, isso é assim. Mas será que realmente o que ele me apresentou é assim? Será com o que eu aprendi? Ele não está tratando que não deve ter a ausência de um tutor. Claro que nós devemos ser tutoriados, mas não permanecer na menoridade. Devemos ser guiados até certo ponto e depois avançar sozinho. Devemos ser como Aristóteles, que guiado por Platão até determinado ponto, ele vem e avança. E ele vai além. Como um famoso filósofo da Idade Média disse que pisados nos ombros de gigantes, nós aparecemos como gigantes. Nós devemos ir além, nós não devemos ser apenas aqueles tutoriais, mas devemos pegar tudo o que aprendemos e ir além, pensar sozinho e criticar até mesmo aqueles que nos ensinaram. Será que o que eu aprendi realmente é a verdade? Kant, ele quer delimitar o conhecimento humano e ele está dizendo para nós, ouse saber, sapere aude. Agora nós entramos aqui para estudar esse tema, para entender esse tema. Sapere aude, ouse saber, tenha coragem de saber, tenha coragem de buscar sozinho. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece muito, que quando as pessoas chegam para mim e falam, o que você me aconselha, Marcos, para que nesta minha decisão? Geralmente as pessoas que me perguntam o que fazer, elas sabem o que fazer. Você pergunta para a pessoa, o que você acha que deve ser feito? Ela vai dizer para você, eu acho que o que deveria ser feito é isso. Na maioria dos casos. Mas por que vem até você perguntando o que deveriam fazer? Porque eles querem que você fale para eles, não, faça isso, porque eles vão ter alguém para culpar se eles falharem naquilo que fizerem. Eles precisam de alguém para culpar, eles precisam de um tutor para responsabilizarem de uma possível queda, de uma possível frustração. Ah, eu tomei essa decisão, mas foi porque fulano me orientou. Foi porque o Marcos me orientou a tomar essa decisão. Por isso que eu caí, por isso que eu falei, a culpa foi dele. Sapere aude, ouse saber. Tenha coragem, tenha ousadia de sair da menoridade e passar para a maioridade. Só que tem uma série de dificuldades. E Kant, no seu opúsculo, no seu artigo, ele salienta a dificuldade de sair da menoridade. Ele diz assim, é difícil, portanto, para um homem em particular desvencilhar-se da menoridade, que para ele se tornou quase uma natureza. Chegou mesmo a criar amor a ela, sendo por ora realmente incapaz de utilizar seu próprio entendimento. Está falando aqui de algumas dificuldades de sair. É difícil sair da menoridade. Você criou o hábito de ser tutoriado, criou o hábito de pensar com o que os outros apresentam a você. Grandes obras cinematográficas trataram deste tema do receber e ficar por conta. Tem um filme que você provavelmente assistiu, que é Matrix, que trata sobre isso. Ele trata do ser tutoriado, de receber aquilo que nos apresentam como realidade e nunca ter a coragem de avançar. Até que um tal de Morpheus, um grande personagem do filme, ele entra dentro de Matrix, vai até Neo e diz a Neo, eu tenho uma oportunidade para você. Matrix, você vê Matrix, você compreende Matrix, mas Matrix é uma ilusão. E você recebe todas essas impressões da realidade. Só que o que você vê não é real. Só que você tem que tomar uma decisão hoje, Neo. Eu coloco diante de você a pílula azul e a pílula vermelha. Faça a sua escolha. Se você escolher a vermelha, eu te apresentarei a verdade. E se você escolher a azul, você voltará para sua casa, você dormirá e você esquecerá tudo isso e parecerá um sonho.
para você. Mas você tem que tomar uma decisão. Você que está me ouvindo nessa tarde, você tem que tomar uma decisão. Sapere aude. Ouse saber, ouse crescer, ouse aprender. Deixa essa ideia de infância, cresça. Vocês já poderiam ser mestres, vocês já poderiam pensar por conta, mas não, vocês ainda recebem aquilo que te entregam. Você ainda continua pensando que te colocam para pensar. Você nunca avança. Sapere aude. Ouse saber. Platão, ele tinha um mito, ele criou um mito muito importante. Ele falou sobre uma época onde as pessoas viviam numa caverna, sempre olhando para dentro da caverna, havia um fogo atrás que resplandecia uma sombra na parede. Até que alguém se desvencilhou das correntes que o prendia dentro da caverna, saiu e conheceu a realidade. Mas à medida que ele ia saindo da caverna, os olhos iam doendo, iam sentindo dores, queimaduras horríveis nos olhos, porque nunca havia saído para ver a luz do sol verdadeiro. Sempre contemplava as sombras. A dificuldade de sair de dentro da caverna até ver a realidade é difícil. Isso é esclarecimento. É pensar por conta. É ir além daquilo que te apresentou. É buscar o conhecimento por conta própria. É falar, não, eu serei responsável por esta escolha. Eu buscarei o conhecimento. Eu buscarei aprender. Eu buscarei entender. Eu buscarei essa nova jornada. Eu não quero receber aquilo que me ditaram. Eu quero ver por mim mesmo. Embora eu vou sofrer. Embora meus olhos vá doer bastante. Embora eu vou tomar essa pílula vermelha e os Smiths de dentro de Matrix vão se levantar contra mim para me manter escravo desta realidade apresentada a mim. Eu serei responsável, eu lutarei, eu avançarei, eu conhecerei a realidade. É uma decisão. Kant está dizendo, sapere aude, ouse saber, decida buscar o conhecimento por conta. Vai, tenha a ousadia, a coragem. É a única pílula, é a pílula vermelha que você precisa ter para sair deste mundo de ilusão. Esse mundo de ilusão é a realidade que fizeram você se adequar a ela. Ouse saber, sapere aude. Aquele homem que saiu então da caverna, segundo Platão, ele tenta voltar. Mas quando volta ele é rejeitado. Porque eles criaram tanto amor pela caverna que ali eles ficaram. Eles amaram os grilhões, amaram as correntes. Eles não queriam sair daquela escravidão. E assim é a pessoa, é a dificuldade. Muitos não têm coragem de sair da menoridade porque eles amam este estado. Porque eles sempre têm alguém para culpar. O culpado do Holocausto foi Hitler. Não fomos nós. Foi ele que nos persuadiu. Os alemães, imagina quantos alemães disseram isso. Quantos soldados de Hitler? Não, eu só estava obedecendo. Eu só estava seguindo ordens. Eu não tinha decisão. Ah não, mas se levantar contra ele eu poderia morrer. Eu poderia sofrer danos graves. Mas você pensaria por conta. Você pensaria por conta. Sapere aude. Ouse saber. Será que vivemos numa época esclarecida? Será que vivemos? Ou será que você pensa que está pensando fora da caixa, mas no momento que você pensa que está pensando fora da caixa, até esse pensamento foi as pessoas que ditaram para você. A maioria das pessoas hoje brigam sem saber pelo que está brigando, pelo que estão brigando. Eles brigam, lutam contra o inimigo, sem nem conhecer o inimigo, sem nem conhecer o general que os levou àquilo. Hoje talvez não temos Hitler para nos levar a tomar essas decisões, mas temos a televisão, ideólogos políticos que moldam a nossa mente e nos levam a brigar por uma causa que nem sabemos se é a melhor causa. Não sabemos nada. As pessoas hoje brigam por um pensador, por um político qualquer, outro e outro, mas não conhecem a ideia de cada um. Mas porque aquela programação de TV falou que aquele é melhor e eu acredito que seja melhor. E assim nós brigamos, seguindo sempre os passos daqueles que nos tutoreiam. A massificação hoje por meio da tecnologia está muito grande. E hoje somos moldados completamente pelo pensamento daqueles que estão por trás das mídias.
nós estamos recebendo essas impressões de Matrix, né? Dessa máquina que fomenta a Matrix, que está ali governando aquela realidade. E nós recebemos essas impressões e aquilo se torna a nossa realidade. E quando a gente pensa, não, essa ideia é minha ideia, quando na verdade não é. Quando na verdade a ideia é implantada em nós. Essa ideia é implantada em nós. Então, com base em tudo isso, saperiaude, ouse saber, busque conhecer. Faça uso público da razão. Kant, com o que ele apresenta seus argumentos e vai falar sobre o uso público da razão, que é outro tema que deve ser tratado, é que ele acredita que todo ser humano deve ter a liberdade de fazer o uso público da razão. É claro que ele fala sobre o uso privado da razão. Em alguns casos, no seu emprego, no seu trabalho, você tem uma norma a ser seguida. No entanto, você não pode ser privado de fora daquele ambiente, fazer uso público da razão. O que ele orienta de um estado livre, um estado esclarecido, é onde todo homem pode fazer o uso público da razão. Ele pode questionar, ele pode falar, pode criticar. O que ele questiona é o despotismo intelectual. Ele questiona o despotismo intelectual, onde os homens ditam o que você tem que pensar, onde eles ditam o que você tem que ver, o que você tem que analisar. Ele critica uma sociedade onde Matrix está instaurada. Ele quer que todos tenham a liberdade de pensar o que quiser. Como disse Voltaire, eu posso não concordar com o que dizes, mas eu batalharei até a morte pelo seu direito de falar e pensar diferente. Devemos pensar, devemos agir, devemos analisar o que nos é apresentado. Assim como o paladar, ele experimenta aquilo que nos é apresentado pela boca, que é o alimento que nos é apresentado, assim também o nosso ouvido deve experimentar as palavras e os argumentos que nos são apresentados. Mas para isso requer coragem. Coragem para pensar por conta. Não seja criança, não sejam meninos, quando vocês já podem ser mestres. Mas para isso requer coragem. Ousadia. Saperiaude. Ouse saber. Então que você tenha um excelente dia. Que este pequeno estudo, que esta pequena aula, venha trazer para você um esclarecimento e também uma motivação para você pensar sozinho. Para você entender o que aquilo que te apresentam, às vezes, pode não ser a verdade. E aqueles que te apresentam, talvez não conseguiram acessar a verdade. Então busque conhecer a verdade. Embora, segundo Kant, o homem ele vai enfrentar grandes dificuldades nesse conhecimento. Ele pode conhecer o fenômeno, mas busque se aproximar da verdade o máximo que você puder. Pense sozinho. Eu te desejo boa sorte. Te desejo que você tenha coragem. Eu desejo a você uma boa navegação. Tá bom? Grande abraço para você. Que Deus abençoe a todos vocês.